O filme começa com um soldado nazista e as forças aliadas. O sargento Don Collier, conhecido como Capitão, está em meio à carnificina, assombrado pela perda. Ao lado dele estão seus companheiros no tanque chamados Fury, Boyd, Travis e Garcia. Em meio aos reparos em seu tanque danificado, as tensões aumentam enquanto Travis culpa o capitão por sua situação angustiante. Enquanto eles lutam para lidar com a morte de um colega soldado, seu tanque é atacado outra vez. Aproveitando o momento em que Travis finalmente conserta Fury, o capitão lidera sua equipe cansada de volta para a guerra. Enquanto isso, de volta ao acampamento dos aliados, o capitão encontra o sargento Binkowski e se lembra dos números decrescentes de seu pelotão. A dura realidade se impõe. O capitão e seus homens são os últimos sobreviventes. Em meio ao luto pelo seu camarada morto, Red, o capitão dá ordens à sua tripulação restante. Sozinho, o capitão lida com sua própria dor pela morte de Red. O momento sombrio é interrompido pela chegada do soldado Norman Ellison, um novo recruta com apenas 8 semanas no exército. O capitão fica surpreso com a presença de Norman e o instrui a manter distância do resto da tropa e seguir ordens sem se aproximar muito de ninguém. A introdução de Norman à tripulação é recebida com ceticismo e intimidação, pois eles questionam seu papel no exército. Garcia ordena que ele limpe o interior de Fury, expondo Norman às duras realidades do seu ambiente. Sobrecarregado, Norman fica enjoado ao ver sangue e vísceras dentro do tanque. Enquanto isso, o capitão discute sua situação com outros soldados, e as tensões aumentam quando um soldado prisioneiro é trazido para a base aliada. Apesar da agressão ao prisioneiro, o capitão aconselha Norman a estar preparado para matar qualquer soldado alemão que encontrar. Norman, que ainda não tirou nenhuma vida, recebe uma arma e é instruído por Travis de como usá-la. Enquanto se preparam para a próxima missão, o capitão assume a liderança do pelotão. A jornada deles é repleta de perigos, pois eles encontram emboscadas inimigas com ataques devastadores. A hesitação de Norman durante um momento crítico leva a consequências trágicas, pesando muito em sua consciência. Chegando ao seu destino, eles se encontram com o capitão Wagoner para discutir a missão de resgate para seus soldados encalhados. Apesar da falta de apoio suficiente, o Wagoner confia ao capitão e seus homens a tarefa em questão. O pelotão embarca em uma missão perigosa, enfrentando forte resistência das forças inimigas. No meio do caos, o pelotão se envolve em um tiroteio feroz, com o inimigo empregando armas formidáveis contra eles. Apesar das probabilidades contra eles, o capitão e seus homens seguem em frente, determinados a completar sua missão e resgatar seus companheiros soldados a qualquer custo. No meio da batalha, Norman se vê incapaz de atirar no inimigo, entrando em pânico enquanto recarrega sua arma. Felizmente, Boyd intervém e o salva de ser baleado. Após este incidente, Garcia, frustrado com a hesitação de Norman, ordena que ele atire nos soldados inimigos caídos no chão. Norman hesita, acreditando que os soldados já estão mortos. Mas Garcia insiste na necessidade de atirar 2 vezes neles. Sobrecarregado, Norman desaba, expressando sua relutância em continuar lutando. O capitão o repreende por sua hesitação, enquanto Garcia tenta confortá-lo, explicando que tais ações fazem parte da guerra. Apesar da turbulência emocional, o grupo finalmente consegue derrotar os soldados inimigos. O capitão aproveita a oportunidade para conversar com Norman sobre suas lutas, revelando que ele não estava adequadamente treinado para o combate e foi enviado às pressas para a Alemanha. À medida que o grupo avança, eles encontram um soldado alemão disfarçado com uma jaqueta americana e está sendo alvo de brincadeiras de outros soldados. O capitão intervém e exige que Norman mate os alemães. Quando ele se recusa, o capitão coloca o revólver em sua mão com força, fazendo-o puxar o gatilho. Traumatizado pela experiência, ele é confortado por Boyd ao retornar ao grupo. Apesar do exterior bruto do capitão, os soldados reconhecem que ele é a cola que os mantém unidos. A jornada os leva a uma cidade próxima, onde eles encontram uma cena sombria. Cadáveres de alemães que se recusaram a lutar na guerra enforcados nas ruas. Ao entrar na cidade, eles procuram soldados alemães. O sniper atira no velho por revelar sua localização. Um tiroteio violento se inicia, culminando com o pelotão capturando a cidade com sucesso depois que o prefeito se rendeu. Durante a celebração da vitória, Garcia e Travis flertam com uma alemã, levando-a para seu tanque para ter mais intimidade. Em meio ao caos, o capitão procura Norman para elogiá-lo por suas ações no campo de batalha. Norman responde com um pouco de sarcasmo,
levando o capitão a mostrar-lhe a dura realidade da guerra, levando-o para um escritório cheio de alemães mortos. Em meio à cena sombria, o capitão tenta transmitir algumas verdades duras sobre os ideais de guerra. A atenção deles muda quando eles notam uma mulher espiando cautelosamente de uma janela próxima. Eles investigam e descobrem Irma e sua jovem prima Emma, escondidas em seu apartamento. Decidindo ficar por um tempo, o capitão faz um acordo com Irma para uma refeição e uma barba feita em troca de cigarros. Enquanto as mulheres preparam a comida, elas ficam surpresas ao saber que Norman sabe tocar piano. Emma se junta a ele cantando. O capitão incentiva Norman a passar um tempo com Emma. O capitão aconselha Irma a deixá-los aproveitar a juventude. A paz deles é interrompida quando Travis, Garcia e Boyd entram, alegando que uma mulher está esperando Norman no tanque. No entanto, ao verem Emma, eles percebem o que aconteceu. Travis e os outros começam a intimidar Norman e a assediar Emma, mas o capitão intervém, pondo fim ao seu comportamento. Apesar da tensão entre os soldados, todos se sentam para compartilhar uma refeição, durante a qual Garcia conta uma história perturbadora. À medida que a atmosfera fica mais tensa, o capitão avisa para não estragarem a refeição. No entanto, Garcia continua com a história o irritando. Travis e Boyd o apoiam desafiando a autoridade do capitão. As tensões aumentam quando o capitão, num acesso de raiva, agradece sarcasticamente os soldados pela conversa, batendo na mesa e cuspindo em Garcia. Garcia pede desculpas quando um soldado chega, chamando-os para a próxima missão. Eles recebem ordens para capturar e manter uma encruzilhada crucial. Mas a incerteza do que eles enfrentarão aumenta o perigo. Enquanto se preparam para partir, um projétil alemão atinge a cidade, acertando a casa de Irma e Emma. Norman corre para encontrá-los, seguido de perto por Travis. Tragicamente, ele descobre o corpo sem vida de Emma, o que o traumatiza ainda mais e o deixa irritado. Travis pede para Norman voltar para o tanque, mas ele se recusa. Travis permite que ele libere sua frustração batendo nele antes de empurrá-lo de volta para o tanque. O pelotão parte, com Norman ainda se recuperando da morte de Emma. O capitão fala para ele que a morte é uma parte inevitável da guerra. Eles são emboscados por soldados alemães em um tanque Tiger. O pelotão luta para combater o poder de fogo superior, levando à morte do sargento Davis e seus companheiros soldados. O sargento Davis é mortalmente baleado na cabeça pelo canhão do Tiger. Fury, sob o comando do capitão, enfrenta o tanque Tiger. Com o capitão liderando o contra-ataque, eles conseguem destruir o tanque inimigo e matar sua tripulação. Mais uma vez, o capitão e sua equipe restante ficam sozinhos, incapazes de comunicar sua situação, devido a equipamentos de rádio danificados. Apesar do estresse e da devastação, eles continuam a caminho de sua missão. Ao chegar na encruzilhada, Fury é imobilizada por uma mina terrestre e sua esteira é partida. O capitão instrui Travis e Norman a explorar um armazém próximo, mas eles encontram apenas um soldado alemão morto. Eles retornam rapidamente ao tanque, onde o capitão designa Norman para observar de um ponto de vista privilegiado. Norman ouve algo alarmante. Olhando pela vegetação, ele se depara com um batalhão de soldados alemães marchando em direção a eles. Norman corre para avisar os outros. Ele reconheceu o canto sinistro como pertencente à SS. Apesar do desejo de Boyd de fugir, o capitão insiste em ficar. Determinado a cumprir sua missão, no entanto, Travis aponta as probabilidades esmagadoras que eles enfrentam contra um batalhão da SS, com apenas 5 deles. O capitão enfrenta uma decisão crítica. Ele permite que seus homens fujam, oferecendo-lhes a chance de escaparem da situação iminente. No entanto, como líder do pelotão, ele sente o peso da responsabilidade pela missão e escolhe ficar para trás, segurando a posição crucial. Norman opta por ficar ao seu lado e, um por um, o resto da tripulação faz o mesmo. O capitão revela seu plano. Eles vão disfarçar seu tanque como destruído, conservando sua munição limitada para um ataque estratégico. Enquanto se preparam para a batalha iminente, eles compartilham uma bebida, cientes de que esse pode ser seus últimos momentos juntos. Boyd compartilha um versículo comovente que tem um significado especial para ele, e fica surpreso quando o capitão fala o livro e o capítulo exatos. Eles batizam Norman com seu novo nome de guerra, Máquina, uma homenagem ao seu espírito de luta. Logo o inimigo se aproxima, cercando o tanque.
O silêncio é rompido quando eles enfrentam o batalhão de soldados alemães que lutam desesperadamente. Caminhões são destruídos e esconderijos inimigos próximos são derrubados. Com a liderança do capitão, eles ganham vantagem derrotando vários soldados inimigos. No entanto, sua munição está perigosamente baixa. O capitão elabora um plano arriscado para repor seus suprimentos. Com todos lhe dando-lhe cobertura, enquanto reabastece a munição. Em um momento, os inimigos tentam invadir o tanque, mas são repelidos. O capitão é ferido, mas sobrevive. Enquanto isso, os alemães planejam ataques contínuos, com o objetivo de sobrepujar a tripulação em menor número. À medida que as tensões aumentam, ambos os lados enfrentam recursos cada vez menores. A tripulação luta bravamente, mas começaram as baixas. Travis é vítima de um ataque inimigo, deixando Garcia arrasado. O capitão reúne a tripulação restante, incentivando-os a seguir em frente apesar das adversidades. Em um final desesperado, a tripulação enfrenta os alemães, com a batalha atingindo seu clímax. A munição se esgota. Eles recorrem ao combate corpo a corpo, e Garcia se sacrifica para proteger seus companheiros, sobrando apenas o capitão, Norman e Boyd, contra o implacável ataque inimigo. Lá fora, Norman salva Boyd por pouco de um alemão, demonstrando lealdade. Em meio ao caos, o capitão pede uma granada de Boyd para afastar os inimigos. No entanto, a tragédia acontece quando o sniper atira fatalmente no capitão e depois em Boyd. Norman fica sozinho, enfrentando as adversidades esmagadoras. Com Fury cercada, Norman faz uma fuga ousada pela escotilha inferior do tanque e se esconde, esperando escapar da perseguição do inimigo. Um jovem soldado o encontra, mas surpreendentemente decide poupar sua vida. Ao amanhecer, Norman acorda ao som de cavalos passando. Encontrando o corpo do capitão sem vida, com o coração pesado, ele o cobre. Norman escuta o som da escotilha abrindo e se prepara para defender seus companheiros caídos. Para seu alívio, soldados americanos chegam e o resgatam. Em meio a uma imagem assustadora de Fury, espancada e quebrada ao rescaldo da batalha brutal, Norman Ellison, agora conhecido como Máquina, é o único sobrevivente no silêncio assustador do testemunho dos sacrifícios e horrores da guerra.